O Leandro Cecílio. Marcão, o Caixinha virou um boleirão? Virou um boleirão. Virou um boleirão. O Caixinha virou um boleirão. E sabe por quê, gente, que a gente fala sobre treinamentos? Por que a gente pega nesse quesito? Porque a gente não pode ser injusto, né, com aquilo que temos de convicção. Qual era a maior crítica sobre o trabalho do Fábio Carille? Era a falta de trabalho, a falta de treinamento. Agora a gente vai concordar com aquilo que estamos vendo? Também a falta de trabalho, a falta de treinamento no Santos? Então a gente precisa manter uma linha de pensamento, né? Quando a gente olha a tabela do Campeonato Brasileiro, olha os jogos do Santos no início do Brasileirão. São jogos dificílimos, né? Você tem o Vasco da Gama do Fábio Carille na primeira rodada. É sempre muito difícil jogar em São Januário. Sempre muito complicado. O Vasco em São Januário é forte, né? É forte o Vasco da Gama jogando em casa. E o Vasco tem uma equipe ali razoável, não vai brigar por título, mas vai brigar no meio da tabela. Você tem o Bahia, né? Jogando em casa, o Bahia de Rogério Ceni, o Bahia de Eric Puga, o Bahia do Ademir, o Bahia de tantos bons jogadores, né? O Bahia é o segundo jogo do Santos no Campeonato Brasileiro, jogo dificílimo na Vila Belmiro. Depois você tem o Fluminense no Maracanã, terceira partida. Depois você tem o Atlético Mineiro, que é um dos favoritos ao título, jogando na Vila Belmiro também. E você tem o São Paulo jogando no Morumbi, o quinto jogo. Então, perceba que as 5 primeiras rodadas do Santos no Campeonato Brasileiro são jogos dificílimos, né? São jogos complicadíssimos do Peixe no Campeonato Brasileiro. É aí que realmente a gente fica preocupado com aquilo que pode acontecer nessas primeiras rodadas. E digo mais, quando o senhor Pedro Caixinha cai, né, na boleiragem desse atual elenco do Santos Futebol Clube, aí, meu amigo, não tem desculpa depois, né? A crítica vai ser para ele. A crítica vai ser feita no Pedro Caixinha. Ninguém vai criticar o Neymar, não, hein? A crítica será para o Pedro Caixinha. Thiago Batista. Marcão, se o Santos tropeçar nas primeiras rodadas, não vai dar para o Caixinha usar a desculpa de falta de tempo. Aí eu creio. Já será o caso de demissão mesmo. Thiago, olha, sobre demissão do Pedro Caixinha. Cara, não existe qualquer movimento neste momento inclinado para a saída do Pedro Caixinha. Futebol é muito dinâmico, né? Eu volto a dizer, essas decisões do Caixinha, elas jogam contra ele mais à frente, tá? Então ele bate no peito, ele assume, ele dá folga pro elenco, ele cai na onda do Neymar, tudo lindo. Perante ao grupo, o grupo compra a ideia dele. É a mesma coisa que aconteceu com o Carille. O Carille era amado pelo grupo do Santos Futebol Clube. Quando o bicho pegou, mandaram o Carille embora, o jogador ficou de biquinho. Então é o seguinte, essa estratégia do Caixinha de querer ganhar o grupo, de cuidar do bem-estar do grupo, de querer que o grupo fique com a família, com os amigos, que o Neymar vá para Mangaratiba, ela tem o ponto positivo, que é ganhar o elenco. Então o Caixinha ganha o elenco passa a gostar mais dele do que o normal. Só que quando a situação apertar, a torcida vai para cima do Caixinha. E a diretoria muitas vezes não segura, hein? Então o Caixinha, que era um disciplinador, um cara sempre muito favorável a treinamentos, ele muda a sua forma de ser e se adapta ao Neymar. O Santos se adaptou ao Neymar. Fala comigo. Bom dia, Marcão. Vitor Guilherme de Manaus, Amazonas. Uma coisa que o Caixinha vai poder reclamar, Marcão, depois é de tempo para treinar jogadores. Porque o que o Santos desperdiçou aí, se a gente for botar dia por dia, deu uns 2 meses de desperdício de dias treinados. O Flamengo foi campeão no Carioca, descansou na segunda e hoje já voltou aos treinamentos. E o Santos, que não ganhou nada, tá em colônia de férias. Tá aí a diferença da mentalidade. Bom dia, Marcão. Parabéns pelo seu trabalho. Grande abraço. É isso. São mentalidades, né, cara? De um lado você tem o Felipe Luiz. O Felipe Luiz é da escola do Jorge Jesus. Sempre quando perguntam ao Felipe Luiz qual é a escola dele, ele fala Jorge Jesus. Jorge Jesus. Por que o Jorge Jesus mandou embora o Neymar? Alguém tem essa dúvida ainda? Não, né? Acho que já tá claro pra todo mundo. A gente até brincou várias vezes, obrigado Jorge Jesus, mas aí no campo da brincadeira. Mas no campo da realidade, ficou claro que o Jorge Jesus optou pelo elenco ao invés de optar por um jogador. Tá claro isso, né? Ele tinha duas opções. Ou ele se adaptava ao estilo Neymar, ou ele mantinha suas convicções e seguiria aquilo que ele entende ser o certo dentro de um treino de futebol, dentro de um elenco.
O Jorge Jesus foi pro outro lado. O Caixinha tá indo pro outro lado. O Caixinha se rendeu à preguiça. O Jorge Jesus não quis ceder, né? Então, são escolhas profissionais, fala comigo. Olá, Marcão, bom dia. Eu dou Melodia aqui da Vila Santa Catarina. Eu tava assistindo aí os jogos lá da decisão de Goiânia. Até o Vila Nova de Goiás tem um lateral direito, chama-se Elias, 25 anos. Ô, joga muito, hein, Marcão? É bom, hein? Tem time já atrás dele do Rio de Janeiro, Belo Horizonte. 500 mil euros, mano. Quem sabe o Santos pode ir lá. O que é a equipe de scout do Santos faz, Marcão? Tá no churrasquinho junto com o Caixinha. Forte abraço, eu dou Melodia da Vila Santa Catarina. Alô, Dom Melodia, grande abraço pra você, ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate. Ó, vamos tentar esboçar o time do Santos para a estreia no Campeonato Brasileiro. Aliás, o Neymar deu uma declaração após a partida contra o Curitiba que estará 100% para a estreia contra o Vasco da Gama. O Neymar tá bancando que ele vai jogar contra o Vasco da Gama. Se disse muito triste pelo fato de não ter ido à seleção brasileira, mas disse que era uma ação necessária para que ele pudesse se recuperar bem e não agravar o problema. Palavras do Neymar após a partida contra o Curitiba, ainda no gramado do Couto Pereira. E o Neymar, quando perguntado se ele joga contra o Vasco, ele disse, com certeza, jogo. Então o Neymar se coloca ali como recuperado, pelo menos até a partida contra o Vasco da Gama, dia 30 de março. Vamos tentar esboçar um provável Santos para essa partida, né, com base naquilo que vimos no Paulista, com base naquilo que vimos no amistoso contra o Curitiba. Olha, o Santos deve ir assim. Eu tenho dúvidas realmente sobre o gol, tá, gente? Isso não é informação ainda, né? O Santos está de folga, eu quero confirmar essa informação, estou tentando confirmar essa informação, mas eu gostaria muito de ver o Brasão, mas tenho dúvidas se não será o João Paulo. Confesso que tenho dúvidas, tá? Vamos lá, eu vou colocar o Brasão aqui porque foi o titular do Campeonato Paulista. Então, Brasão no gol, Sherman pela direita, Zé Ivaldo, Gil e Escobar. Acho que o Escobar será o titular, por mais que o Álvaro Barreal tenha ido bem no amistoso. Acho que não iremos abrir mão de um lateral de ofício para improvisar alguém por ali, já que o lateral de ofício vai bem, como é o caso do Escobar. No meio-campo, João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar. Acho que vamos começar o Campeonato Brasileiro com Roleiser, Guilherme e Tiquinho Soares. Entendo que vai ser assim o desenho tático do Santos Futebol Clube. Entendo que o Santos vai jogar assim a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Vasco da Gama. Contra o Vasco da Gama. Carlos Adriano, grande abraço para você. Juliano Maciel, ele é muito importante tanto dentro como fora de campo, visto que seu pai vem fazendo nas reformas do CT. Cara, a importância do Neymar é gigante, né? É gigante. Ó, deixa eu ler essas opiniões aqui que são contrárias às críticas que são feitas ao Neymar em qualquer situação. Vamos lá. Alê Santos, pessoas que criticam o Neymar são muito ingratas. Graças a Deus, o JJ mandou ele embora. É só ver a revolução que está sendo feita com a vinda do Ney, no CT, na Vila, fora os jogadores que vieram, tá dizendo aqui o Alê Santos. O Juliano Maciel. Cara, com todo respeito, criticar o Neymar, se não fosse ele, maioria desses jogadores que vieram para o Santos não estariam no elenco hoje. Estaríamos jogando com William Bigode de centroavante, tá dizendo aqui o nosso amigo Varandeiro. O Juliano Maciel, ele é muito importante tanto dentro como fora de campo, visto que seu pai vem fazendo de reformas no CT. Carlos Adriano, com o senhor Caixinha pode tudo, o time está sem intensidade e ainda está 4 dias de folga. O Bruno Mota tá falando que o time ideal seria esse aqui, ó, Brasão, Sherman, Gil, Luan Pérez e Souza, Schmidt, Bontempo e Roleiser, Neymar, Guilherme e Tiquinho Soares, está dizendo aqui o nosso amigo Varandeiro.